Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui quem fala é Daiane, a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 1, 2021, para o primeiro ano do ensino médio. Lembrando que esse volume 1 é revisional e que o tema revisional da semana 3 são as migrações, povos em movimento. Então, vamos à questão número 1. O número de imigrantes que vivem nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, aumentou em 1/3 na última década, apesar da recente queda dos fluxos migratórios provocada pela crise econômica iniciada em 2008, afirma um relatório publicado pela entidade nesta segunda. Segundo a OCDE, que reúne 34 países, a maioria ricos, cerca de 110 milhões de imigrantes vivem nos países membros da organização em 2009 e 2010, o que equivale a 9% da população total. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios de economias desenvolvidas. Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos, a letra A não pode ser, porque diz que há uma política de controle e recepção dos grupos imigrantes. Na maioria das vezes, não há política de recepção, há política de controle. De recepção, na maioria das vezes, não. São registrados baixos índices de xenofobia, também não confere com a realidade. Há muitos registros de aversão a estrangeiros que nós chamamos de xenofobia. Letra C. A burocracia facilita a regularização de imigrantes? Também não. A burocracia, todo o trâmite legal, dificulta a regularização dos imigrantes, fazendo com que a maioria permaneça ilegal. Sobra para a gente, então, a letra D, que está correta. A procura por melhores condições nos países desenvolvidos tem relação também com uma necessidade de mão de obra barata e de baixo custo nesses países. Então, o imigrante ele vai também para ocupar esses postos de trabalho onde exige-se uma mão de obra mais barata e de baixo custo. Ok? Então, gabarito letra D. Número 2. O Ministério da Justiça brasileira, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo. E a principal motivação para esse deslocamento é a busca por emprego. Nesse contexto explicado aqui, o deslocamento feito pelos bolivianos, qual é o gabarito? É a letra A. Coloca-os na condição de imigrantes em território brasileiro. Por que não é a letra B? Porque diz que corresponde a um processo de migração pendular. Lembrando, migração pendular são fluxos diários que acontecem na população, se deslocando de casa para o trabalho, trabalho para casa, casa para escola, escola para casa. Não é o caso desses bolivianos. Letra C, por que não pode ser? Porque classifica os bolivianos como emigrantes no território brasileiro. Na verdade, não. O emigrante é aquele que sai. Imigrante é aquele que chega. Então, se tratando de espaço brasileiro, o boliviano é o que chegou. Então, ele é o imigrante e não emigrante. Voltando aqui ao exercício. Por que não pode ser a letra D? Porque fala que ela configura um processo de migração sazonal. Sazonalidade são aquelas migrações temporárias. Não é o caso desses bolivianos. Muitos deles vêm com a intenção de achar um emprego e de aqui permanecer. Não há sazonalidade, que é o que acontece, por exemplo, com trabalhadores que trabalham na colheita de cana ou na colheita do café. Eles migram para a região da colheita e assim, quando passa a safra, eles retornam para o seu local de origem. Ou seja, há uma temporalidade, uma sazonalidade. Como eu disse, os bolivianos vêm em busca de emprego e muitos deles vêm com o objetivo, portanto, de aqui residir. Então, o gabarito é A. Número 3.
O desenvolvimento e o maior acesso ao transporte intercontinental, somados à facilidade de obtenção de informações sobre outros países por meio dos veículos de comunicação, impulsionaram o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida, nem sempre alcançadas fora do país de origem. Ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de imigrantes. Observem, portanto, que esse enunciado escancara a contradição da globalização. Enquanto os fluxos econômicos, informacionais, circulam livremente, o fluxo de pessoas, sobretudo de imigrantes mais pobres, é barrado pelos países desenvolvidos. Nós estamos aqui diante de uma contradição, certo? O processo de globalização é um processo em si muito contraditório. Um exemplo mundialmente reconhecido de restrição à entrada de imigrantes, conforme mencionado no trecho acima, é a criação da União Europeia com número restrito de países? Não. Na verdade, a União Europeia tem um número até bem considerável de países. Letra B, sim, né, um exemplo de restrição, que é a construção e ampliação do Muro do México, né, que foi ampliado pelos Estados Unidos. A intervenção dos Estados Unidos em Cuba é em outro contexto, né, no contexto dos anos 1950. A deportação de estrangeiros irregulares no Brasil, isso raramente acontece, tá, gente? O Brasil tem uma cultura de recepção ao imigrante. Isso faz parte das características do povo brasileiro, não de todo mundo, mas de uma parte considerável. Então, por isso o gabarito é letra B. Número 4. Descreva o cartoon comentando o que ele retrata. Então, vejam aqui que ele retrata a União Europeia, porque ele retrata aqui uma velha senhora vestindo aqui a bandeira da União Europeia, que é essa cor azul, com as estrelas amarelas em formato de círculo. E representa uma velha senhora, porque o continente europeu é conhecido como o Velho Continente. E nesse cartoon, há uma rejeição por parte dessa senhora em relação aos imigrantes. Então, qual que é a crítica aqui que o cartunista quis fazer? Ele quis explicitar como alguns países, eu não vou generalizar, né? Como algumas pessoas e alguns países que fazem parte da União Europeia muitas vezes têm uma postura de resistência, de rejeição ao imigrante, que configura, portanto, uma xenofobia. Então, o gabarito que eu sugiro para vocês é este. O cartoon faz uma crítica à xenofobia de algumas pessoas e países que fazem parte da União Europeia em relação aos imigrantes provenientes, sobretudo, do Oriente Médio e do Norte da África. Por isso, o cartunista representou a União Europeia como uma velha que chuta os imigrantes, para mostrar esse sentimento de aversão. Último exercício. A representação a seguir retrata um acontecimento que vem preocupando cada vez mais os governantes de países do continente europeu. A dinâmica representada pelas setas se intensificou nos últimos anos e atualmente se manifesta de forma dramática e assustadora. Assinale a alternativa que melhor esclarece. Então, vejamos aqui. Nós estamos vendo essas setas que representam o fluxo migratório de imigrantes provenientes, sobretudo, do norte da África e do Oriente Médio, por conta, principalmente, de guerras, por conta de situações de conflito, fome e desastres naturais. Então, trata-se da expansão do islamismo? Não. O que essas setas representam é o fluxo migratório. A letra B. Sob o signo da globalização, intensificaram-se ainda mais as mobilidades,
de contratações e capitais ilegais para o velho continente, causando enormes prejuízos à economia europeia. Eu não diria que são enormes prejuízos, não. Até porque essa mão de obra, de imigrantes, ela tem sido atraída para ocupar postos de trabalho em que se exige uma menor qualificação e que paga-se menos. Por isso, muitas vezes, os europeus não querem ocupar esses postos de trabalho. Aí eles vão ser ocupados por imigrantes. Né? Então, eu não diria que há um enorme prejuízo à economia europeia, não. Há um impacto, mas não um enorme prejuízo. O gabarito é a letra C. Então, pode ser explicada pela expansão e modernização do capitalismo, pelas guerras, secas que têm efeitos crescentes na mobilidade da força de trabalho, em busca de maiores oportunidades de trabalho e melhores condições de vida nas regiões mais dinâmicas do continente europeu. Então, sim, o que explica essas setas é essa expansão do capitalismo, mas não só, são vários fatores: guerra, seca, a busca por melhores condições de trabalho e vida. A letra D está errada porque fala que no mapa fica claro que contemporaneamente ocorre a intensificação da mobilidade de turista. Então o que está em questão aqui não são turistas. Esse fluxo é muito claro, muito específico. São imigrantes em condições precárias, saindo do norte da África e do Oriente Médio. Não está se referindo a turistas. Então o gabarito é C. Um beijão e até a próxima aula, quando vamos corrigir a semana 4.